Boa noite! Sejam muito bem-vindos a mais essa live. Vamos aguardar uns segundinhos até que o Instagram notifique as pessoas que nós estamos aqui ao vivo e o pessoal comece a chegar. Sejam muito bem-vindos, é um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez, né? Para quem não sabe, na quinta passada a gente teve uma outra live também às 21 horas e hoje estamos retornando aqui com um conteúdo novo, com um conteúdo diferente, né? Inclusive, vamos ter prática hoje, tá? Então, segura aí, fica comigo, porque a gente vai praticar um pouquinho de exercícios simples, tá? Mas bem tranquilos de fazer, que vocês vão conseguir fazer tranquilamente. O pessoal já está chegando. Mais um segundinho, que às vezes o Insta demora. Você que já está chegando por aqui, vai dando o like aí, mandando para as pessoas que vocês querem que notificar, né? E que também vivem se queixando de dor aqui, dor ali, né? Tô com dor no ombro, tô com dor na coluna, tô com dor no joelho, né? Manda para aquela pessoa que você sabe que tem dor, que vai ser muito interessante para ela, assim como eu acredito que vai ser interessante para você também, porque mesmo que você não tenha dor, essa live vai trazer um conteúdo muito interessante, um conhecimento muito interessante a respeito das suas articulações. Assim como eu falei exclusivamente na aula passada sobre a articulação do joelho, hoje a gente vai falar de mais articulações e vai ter parte prática. Então, como eu falei, é um prazer imenso estar aqui com vocês, mais uma vez, compartilhando os meus conhecimentos, né, da minha profissão, que é a educação física, e que ajudam a melhorar a qualidade de vida, ao menos essa é a minha intenção, né, melhorar a sua qualidade de vida para que você possa viver livre de dor. Hoje, nós vamos descobrir como anda a sua saúde articular, tá? Se elas estão cumprindo a sua função corretamente, né, de movimento sem restrição, se ela tá comprometida e causando dores no seu dia a dia, né, às vezes vai pegar um objeto lá no alto, vai se movimentar, vai tentar fazer algum movimento em específico e acaba sentindo essa dor, então a gente vai conversar e vai testar, né, logo mais como está a saúde das suas articulações. Tá bem? Eu me chamo Nicole Frigoto, eu sou profissional de educação física e eu trabalho todos os dias ajudando pessoas a prepararem o seu corpo para viver um presente e um futuro livre de dores, né? Para viver essa vida com mais qualidade através do exercício físico, através do cuidado com o corpo, certo? E eu não sei, né? Mas eu acredito que talvez esse tema possa fazer sentido para você, né? Porque eu acredito assim que todo o ser humano acaba passando, né, depois de alguns anos, depois de alguns anos de vida, por algum episódio de dor, né? Por um motivo, por outro, enfim, dores articulares, ou porque deu um mau jeito, porque dormiu mal, né? Ou porque foi fazer alguma atividade e acabou, enfim, sentindo essa dor. Às vezes a dor é crônica, ela aparece lá batendo na nossa porta todo o santo dia, né? Nos lembrando que ela está ali. Mas eu queria que você parasse para pensar, né, e se dar conta que essas dores, né, na coluna, no ombro, nos ombros, né, no joelho, quadril, elas têm a sua origem ou no trabalho, ou no lazer, ou no descanso, tá? Quando você descobre isso e você faz as correções necessárias, né, o que você precisa para melhorar isso no seu dia a dia, pratica exercícios de forma correta, com a intensidade correta, né, adequados para sua necessidade, pro tipo de trabalho, né, que você realiza, pro hobby que você pratica, né? Isso sim é que pode modificar a sua vida em qualquer idade, né? Tanto prevenindo para que você tenha aí um
uma vida sem dor, né? Ou resolvendo a sua dor enquanto você está sentindo ela, né? Seja ela no nível em que ela estiver. Sempre é possível a gente melhorar a saúde do nosso corpo, né? E deixar o nosso corpo mais forte, mais preparado para essas atividades do nosso dia a dia. A minha missão aqui, gente, é ajudar as pessoas comuns a entenderem sobre o seu corpo, como que é o funcionamento do seu corpo, por que essas dores podem ocorrer, por que elas podem surgir. Às vezes a pessoa fala, mas eu não fiz nada, né? E essa dor veio, como que pode isso, né? Alguns dizem, eu tô ficando velha, dói aqui, dói ali, mas às vezes não é só isso. Nós temos pessoas jovens, eu mesma, em alguns momentos da minha vida já tive algumas crises de dor, né? Por questões de não estar praticando atividade física como deveria, vida corrida, né? Eu também sou praticante de atividade física e se eu não fizer atividade física, eu sinto imediatamente uma dor aqui, uma dor ali, né? Porque o meu corpo já está adaptado ao exercício, né? E quando a gente entende isso e a gente consegue encontrar a solução para resolver esse problema, a gente reduz e até mesmo elimina, né, o uso de remédios para aliviar a dor, porque vocês sabem que o remédio ele acaba aliviando o sintoma, mas a causa do problema, né, ela continua ali. Então a gente precisa atacar na causa se a gente quiser eliminar essa dor de vez para que ela não fique indo e voltando, certo? E que é possível fazer isso sem sair de casa, investindo alguns minutos do seu dia. Você não precisa fazer 1 hora, 2 horas de exercício. Como é que eu vou achar? Tenho comida para fazer, filho para cuidar, banho para tomar, né? Poucas horas para dormir. Como é que eu vou encaixar isso na minha rotina todos os dias ou enfim 3, 4 vezes por semana? É possível porque você não precisa muito tempo para isso, tá? Porque afinal de contas, se sentir bem, se sentir forte e para poder curtir as coisas boas da vida, para poder brincar com seus filhos, para poder brincar com seus netos, para poder viajar, praticar o hobby que você gosta, né? É isso que vale realmente a pena, é isso que importa, né? Praticar tudo isso sem dor, cuidando de si, porque afinal de contas o nosso corpo é a nossa morada, a gente precisa cuidar dele para que é como uma máquina, né? A máquina, ela precisa de manutenções. Se a gente comprar uma máquina e a gente nunca mais fizer nada naquela máquina, não passar um óleozinho, né? Não dá aquela repaginada na máquina, o que acontece? Ela acaba estragando, a durabilidade dela fica muito menor, né? Fica muito reduzida. E isso acontece com o nosso corpo da mesma forma, certo? Se tudo isso que eu falei até aqui, né, faz sentido para você, eu vou estar aqui para te ajudar nesse caminho, né, te guiando passo a passo nessa jornada de autocuidado. Cada live, cada conteúdo que vai ter aqui vai ser direcionado para isso, para que você possa viver essa vida sem dor e com mais qualidade, como eu mencionei. Para isso, então, eu programei lives toda semana, tá? A minha intenção essa, né? Faça sol ou faça chuva, afinal, aliás, né? Hoje tá um frio tremendo aqui, do nada, simplesmente virou, foi para 6 graus, né? E estamos aqui firmes e fortes para fazer essa live com vocês, que vai acontecer todas as quintas-feiras às 21 horas, tá? E cada semana a gente vai trazer um assunto sobre isso que eu falei, né? Em relação a melhorar a sua qualidade de vida, viver essa vida sem dor, certo? E assuntos que interessam vocês, né? Que são a minha audiência. Você pode sugerir conteúdos, inclusive, né? Tem algum problema em específico, sente alguma dor em específica, gostaria de saber mais sobre algum assunto, você pode enviar uma mensagem no Instagram, você pode deixar um comentário no YouTube, você pode, enfim, se comunicar, né, com a gente de alguma forma. Também volta e meia, né, eu procuro deixar caixinha de perguntas ali nos stories, que você pode estar respondendo com a sua dúvida, tá, e também a sua sugestão,
que a gente vai fazer o possível para preparar esse conteúdo para vocês. E se você sofre com dores, tá? No corpo em geral, no quadril, na coluna, no ombro, no joelho, fica por aqui porque essa live vai começar e já, tá? E para incentivar o nosso trabalho, por favor, deixa o seu like aqui, dá o coraçãozinho, manda para as pessoas, né? Como eu falei no início, aquelas pessoas que estão sempre se queixando de dor aqui, dor acolá, né? Vamos fazer o teste juntos e vamos descobrir como é que tá a saúde dessas articulações, tá bem? Bom, eu tô com o meu roteiro aqui, tá? Pra não esquecer de nada, porque eu quero trazer um conteúdo bem qualificado, bem completo para vocês. Então a gente vai começar falando sobre o que é uma articulação saudável, né? A gente precisa saber disso, o que a gente espera que seja uma articulação saudável, pra gente conseguir entender como melhorar a saúde delas e se elas estão mesmo saudáveis ou não. Segura que tem parte prática, tá? A minha intenção não é ficar falando muito tempo aqui. Eu vou explicar brevemente, né, sobre essa questão articular e nós já vamos pro teste de articulações. Então, já vai preparando um cantinho aí na sua casa, tá? Um tapetinho, né? Um edredom, até um edredom dobradinho assim para você sentar em cima, tá? Um cabo de vassoura, acredita em mim, tá? Tira lá a parte de baixo da vassoura do rodo. Pra não mentir pra vocês, ó, eu tenho bastão, mas eu trouxe aqui um cabo de vassoura original pra mostrar pra vocês que é possível fazer com o que vocês têm em casa também, certo? Eu larguei aqui no chão. Certo? Então já vai preparando essas duas coisas, um tapetinho, qualquer coisa que se assemelhe a um colchonete, tá? E um cabo de vassoura que já vai ajudar pra gente fazer o nosso teste de hoje. Então, uma articulação é como se fosse uma dobradiça no nosso corpo, né? A dobradiça lá da janela da nossa casa ou da porta, se de vez em quando a gente não faz uma manutençãozinha, a gente não dá uma lubrificada, né? Ou às vezes o pininho que fica no meio da dobradiça, ele vai subindo ou ele quebra, né? E a gente tem que estar batendo lá e colocando de volta. A nossa articulação é como se fosse uma dobradiça, e se a gente nunca passar um óleozinho lá, a gente nunca cuidar dela, uma hora ela vai enguiçar e a janela não vai abrir, tá? É mais ou menos o que acontece com a gente para você entender, tá? Então ela necessita dessa lubrificação e olha que coisa boa, nós já temos canais sinoviais dentro da nossa articulação que fazem essa lubrificação, tá? Mas tem formas de fazer isso que é através de incentivar essa lubrificação, que é através do movimento, né? Por isso que muitas vezes antes de você fazer qualquer atividade, você circular as suas articulações, né? Vai fazer muito bem para isso, para que essas articulações liberem esse líquido, tá? E possam ficar lubrificadas, tá bem? E uma articulação saudável é uma articulação sem restrição de movimento, é uma articulação que a gente consegue fazer, ó, o movimento completo dela sem sentir dor. Às vezes acontece de dar um estalinho, né? Eu brinco assim com os meus alunos no dia a dia que a gente está crocante, né? Então, volta e meia a gente vai mexer, o joelho vai subir em algum lugar ou fazer um movimento, faz crec, crec, crec. Os estalos acontecem, tá? Geralmente os estalos acontecem por causa que duas extremidades dos ossos ali acabam se tocando, né? Mas aí um estalo seguido de dor, opa, já tem que ter um pouquinho de atenção, principalmente dores que são especificamente na articulação, porque às vezes pode doer ao redor, o músculo, o tecido, e não propriamente a articulação. E dores com a sensação de fisgada, tá? É esse tipo de dor que a gente tem que prestar atenção. Eu ainda vou fazer um conteúdo explicando sobre os tipos de dor, tá? Mas sempre que a gente tiver uma dor com sensação de fisgada, a gente tem que ter aquela atenção despertando, certo?
E quais são os sinais de que essa articulação não está saudável? Justamente quando a gente tem restrição de movimento, então a gente vai movimentar essa articulação, opa, aqui travou, né? Não consigo completar o movimento circular aqui que eu tenho da minha glenohumeral, por exemplo, que é essa articulação do nosso osso do braço, né? Com o nosso corpo, né? Que une essas duas partes. Então, quando eu vou fazer algum movimento, desculpem, depois eu vou mostrar para vocês ali no teste e não consigo executar totalmente, né? Acabo executando parcialmente, não consigo encostar em um determinado lugar. Então, isso é um sinal de que talvez a sua articulação não esteja completamente saudável, tá? E, obviamente, dor ao se movimentar, né? Às vezes, quando a gente vai se movimentar e sente essa dor de fisgada, né, na articulação ou próximo dela, a gente tem que estar atento, né, com relação à saúde dessa articulação. E aí entra um ponto muito importante relacionado à articulação, tá? Tô dando uma breve explicação aqui, mas já a gente vai ter prática, então segura aí, tá? Fazer um testezinho ao vivo com vocês que eu quero que vocês me acompanhem. Um ponto muito importante relacionado à saúde articular é a mobilidade articular. A gente tem duas palavrinhas-chave, a mobilidade e a estabilidade, quando nós falamos de articulação, certo? Hoje eu vou falar bem mais na mobilidade, tá? Em um outro conteúdo, onde a gente vai falar das articulações estáveis, eu vou falar mais sobre esse ponto de estabilidade, tá? Mas gravem essas duas palavrinhas-chave relacionadas à articulação, que é a mobilidade e a estabilidade. A mobilidade articular é a capacidade de realizar os movimentos livres de restrições e dor, tá? De forma controlada e consciente. Então, isso é mobilidade articular. Tá? Muitas pessoas confundem a mobilidade com a flexibilidade. A pessoa fica pensando, móvel, flexível, tem relação, né? As duas são capacidades físicas, mas a mobilidade está muito mais relacionada, a mobilidade articular, né? Está muito mais relacionada com mover as articulações em si, né? Realizar esse movimento livre de restrições, e a flexibilidade, ela está muito mais relacionada com o músculo, né? A extensibilidade desse músculo, quanto ele consegue estender, certo? Então, por exemplo, quando a gente vai tentar alcançar nossos pés lá embaixo, que a gente sente um pouquinho atrás da perna ali, é um músculo, né, que a gente vai sentindo a questão da flexibilidade. Agora, a mobilidade articular está mais relacionada com o movimento da articulação, para vocês entenderem a diferença, tá? E por que essa mobilidade é tão importante, tá? Ter essa mobilidade articular preservada auxilia na redução de lesões, na redução das dores crônicas e reduz as compensações em outras articulações, músculos e tecidos. No outro conteúdo que eu fiz falando sobre o joelho, eu falei que o nosso corpo é um monte de articulações empilhadas. Então pensa, a gente tem lá nos pés quantas partes articuladas, né, que são partes que se movimentam, nós temos nos nossos pés, né? Os nossos dedos, o nosso tornozelo, subindo um pouco mais o joelho, o quadril, né? No finalzinho do quadril, entre o quadril e a lombar, a gente tem um ponto de articulado, a nossa torácica, os nossos membros superiores, né? Então, nós temos diversos pontos, né, de articulações empilhadas uma em cima das outras. E se uma articulação não está cumprindo a sua função corretamente, eu vou mostrar depois para vocês, acaba interferindo na próxima. Como num agachamento, por exemplo, onde a gente usa bastante, né, a articulação do tornozelo, joelho e quadril, né? Se o tornozelo não tá muito bem, ele não tá com a mobilidade necessária, vai prejudicar todo o restante que vem a seguir durante um exercício como o agachamento, por exemplo. E aí a pessoa pensa, mas eu não agacho mesmo, né? Eu nem vou pra academia. Mas você vai juntar uma coisa do chão.
Às vezes você precisa se agachar, você vai conversar com uma criança, você quer olhar ela no olho, você precisa se agachar. Você vai levantar uma caixa do chão, você precisa se agachar. Então você faz agachamento no seu dia a dia, mesmo que você não treine, certo? Como é que a mobilidade pode auxiliar então na nossa saúde articular, tá? Uma boa mobilidade articular, ela vai prevenir a tensão e a dor na articulação e também lesões por estresse, né? Então aquelas lesões que daquelas atividades que eu falei, né? Do nosso trabalho, do nosso desporto, né? Dos nossos hobbies, do nosso dia a dia, aquilo que a gente faz sempre, né? E aí a nossa articulação não tá fazendo legal aquele movimento, né? Fica tensionando ali em cima, né? Cada articulação do corpo, ela vai ter a sua função específica, tá? Algumas são móveis, como eu expliquei para vocês, e outras são estáveis. Hoje nós vamos falar especificamente das móveis, das que deveriam se mover, tá? E em um outro momento a gente vai falar sobre as estáveis, tá? Porque a expectativa com relação à função dessas articulações são diferentes, tá? Por isso que eu quero separar elas. E se alguma articulação não estiver fazendo a sua função corretamente, tá? De ser móvel ou de ser estável, acaba ocorrendo uma compensação da outra articulação, que é aquilo que eu acabei de falar, do empilhamento de articulações, tá? Isso é um conceito, assim, muito presente na literatura, tem diversos autores que mencionam isso, tá? Da questão do empilhamento articular e como uma articulação vai interferindo na outra, tá? Então, por exemplo, quando você perde a mobilidade no tornozelo, você às vezes acaba sentindo dor lá no joelho, quando vai fazer alguma atividade em específico. Se você não tem mobilidade no quadril, você acaba sentindo dor na lombar, porque você não consegue dissociar o movimento do quadril com a lombar. E aí quando você vai mexer, você flexiona a lombar, né? E aí e a lombar é uma articulação estável, uma articulação de estabilidade, tá? E aí você acaba prejudicando e causando dor nessa lombar e assim por diante, tá? Você vai perceber que os exercícios são simples, tá? Os exercícios relacionados à mobilidade, porque tem como a gente treinar a mobilidade, tem como a gente fazer exercícios para trabalhar essa mobilidade, eles são simples, tá? Eles são fáceis de aplicar. Às vezes você vai sentir um pouquinho, né, de desconforto, né? Se você sentir dor, né, muita dor, aquilo que eu falei pra você é um alerta, né? A gente tem que começar devagarinho, as coisas também não dá pra querer fazer o movimento como deveria ser se a gente tem essa limitação, tá? Mas aos poucos a gente vai ganhando essa mobilidade e tirando um pouco, reduzindo essa disfunção, tá? E você pode aplicar esses exercícios no seu dia a dia, aí na sua casa, né? Se você treina, né, na academia, às vezes é interessante você fazer esse tipo de exercício antes de começar a treinar no aquecimento, tá? Então é para todo mundo que quer ter as articulações saudáveis e funcionando bem ao longo da vida, certo? Por onde que eu começo, então, a cuidar dessa questão da nossa mobilidade, tá? Testando as articulações móveis, né? Se elas possuem alguma restrição de movimento, né? E aí a gente vai fazer isso daqui a pouquinho, falta bem pouquinho pra gente começar a fazer a nossa prática, tá? Então, assim, eu falei que existem articulações móveis e articulações estáveis. As articulações móveis, então, que são as que nós vamos tratar hoje, tá? Tornozelo, quadril, torácica e glenohumeral, tá? Lá vem a Nicole falar nome complicado. Não se preocupa que você vai entender o que é cada uma delas, tá? Traduzindo, né? Tornozelo todo mundo sabe o que é. Quadril também, né? A nossa pelve. E a torácica é essa região aqui do tórax, tá? Da nossa coluna torácica. E glenohumeral, esse nome esquisito, né? É a nossa conexão do úmero com
o nosso corpo. Então, é essa articulação aqui do ombro, tá? Nós vamos então, eu vou direcionar vocês para fazer os exercícios, então eu peço quem chegou depois e não pegou ainda, um tapetinho, um edredom dobrado, uma folha de EVA, um colchonete, qualquer coisa que se assemelhe com isso, mas que seja um pouco estável, tá? Que não seja muito molinho como um colchão, por exemplo, porque daí a gente não consegue ter um controle, tá? E nós vamos fazer 2 exercícios no chão, tá? Uma parede livre, né? Um pedacinho de parede ali e um cabo de vassoura, literalmente um cabo de vassoura. Então desconecta, né, o cabo da vassoura do rodo, do que for, né? E traz que a gente vai fazer os exercícios. Você pode correr agora, pegar isso, tá? Enquanto eu vou distanciando a câmera, tá? E posicionando aqui pra gente começar a fazer os exercícios, tá bem? Esses exercícios, pessoal, a gente vai testar, então, como eu falei, a articulação do tornozelo, quadril, torácica e ombro. A gente vai ver como que tá o movimento de vocês, por isso que eu quero que vocês vão fazendo junto comigo, porque se surgir qualquer dúvida, como eu não estou vendo vocês, quando eu faço isso com os meus alunos, né, eu estou vendo eles, mas como eu não estou vendo vocês, vocês podem ficar com dúvidas, né? E aí querer perguntar no exato momento dessa live. Esse é o benefício de quem está comigo toda quinta às 21 horas, né? Porque aí consegue perguntar na hora e já ter a sua dúvida esclarecida, certo? Então, vocês podem pegar os materiais que eu vou posicionar aqui tudo, tá? Pra gente iniciar. Coisa que é meio improvisada, né? Não tem equipe pra correr. Vou distanciar um pouquinho. Tem que cuidar pra não enroscar nos fios aqui. Corre lá pegar o cabo de vassoura, o colchonete. Direcionar um pouquinho aqui pra baixo. Qualquer coisa, vocês me notificam por gentileza, tá? Vamos lá. Tá um frio danado aqui hoje, não vou tirar a blusa. Daqui a pouco já vai dar calor, né? Mas tudo bem. Ó, meu cabo de vassoura já tá aqui, pra vocês verem como é bem simples, tá? Eu tenho o bastãozinho de madeira, tudo, mas eu disse não, eu vou levar um cabo de vassoura pra todo mundo ver que dá pra fazer com cabo de vassoura, tá? Já deixa ali do ladinho, parece que tá torto isso. Tá, nós vamos começar fazendo um teste de tornozelo, tá? Que eu chamo de tornozelo parede, tá? Ou tornozelo na parede, porque a gente vai fazer esse exercício na parede. Deixa eu ver se eu consigo tirar os comentários aqui. Não. Eu vou desativar os comentários um pouquinho para que vocês consigam enxergar aqui embaixo, tá? E já já eu ativo eles para se vocês tiverem alguma dúvida. Então, lá na parede, a gente vai deixar o nosso pé com uma distanciazinha, tá? Dessa parede. Nós vamos começar pela perna direita, certo? Então, a gente vai deixar uma distância, né, considerável ali da parede. O outro pé, ele pode ficar na pontinha do pé lá, tá? Essa perna de trás aqui não vai importar. Só para você se posicionar. E aí eu quero que você force o seu joelho para frente, passando da linha do seu pé, tá? E você, com o objetivo, se apoia na parede, com o objetivo de, como se você fosse querer encostar o joelho na parede. Se você conseguir encostar o joelho na parede, coloca o pé um pouco mais para trás, pra gente ver até onde vai essa sua mobilidade do tornozelo, tá? E o que você não pode fazer é levantar o calcanhar dessa perna que você está testando. Porque se você levantar, não vale, né? Significa que você compensou e aí a gente não vai estar vendo a mobilidade, tá?
Então, posicionei meu pé lá, coloquei o meu joelho pra frente, aqui é o meu limite. Aqui eu vejo que a minha panturrilha eu sinto, né, que a minha panturrilha já começa a estender e que não tem mais, aí entra a questão da flexibilidade também, não tem mais como ir lá pra frente sem levantar o calcanhar. Se eu levantar, eu vou, tá? Mas sem levantar não tem mais como. Então, força lá na frente e percebe, né, o quanto o seu tornozelo vai pra frente, tá? Usando isso como exercício, que eu vou explicar pra vocês que todos esses exercícios que eu vou aplicar aqui no teste, você pode fazer como exercício para treinar a mobilidade, tá? Então, você pode fazer movimentos de vai e vem, ó. Tá? Forçando, né, o seu joelho para frente, como se ele fosse encostar, tá? Aqui a gente tá trabalhando a mobilidade do tornozelo. Se fosse numa outra posição, ó, sem levantar meu calcanhar, essa é a mobilidade do meu tornozelo, tá? A sua pode ser diferente, tá? Tem pessoas que vai até aqui, outras até aqui, outras às vezes até mais que eu, sem elevar o calcanhar. Mas aqui já é uma mobilidade assim natural, né? Que vai me permitir fazer um agachamento profundo, por exemplo, tá? Certo? Então, você faz isso com a perna direita e depois, obviamente, com a perna esquerda, porque a mobilidade pode ser diferente entre as pernas, tá? Então, aqui também é o meu limite, ó, bem parecido, né, com a outra perna. Não tenho como medir aqui exatamente a distância, né, mas dá pra perceber que é simétrico, né? É muito parecido com a outra distância, tá? E aí, gente, que eu falei que eu ia explicar a respeito da mobilidade do tornozelo, que é uma boa... A gente pensa, né, tornozelo, quem quer ter mobilidade do tornozelo, né? Aí eu falei, com relação ao agachamento. Se eu não tiver mobilidade no tornozelo, pensa comigo, ó. Se eu não tivesse mobilidade no tornozelo, talvez pode ser o seu caso, tá? E aí, eu quero me agachar, só que o meu tornozelo não passa disso, tá? E aí eu quero agachar. O que eu vou fazer? Isso aqui, tá? E aí, muitas vezes, aqui eu ainda tô fazendo a manutenção da lombar, mas o que a pessoa geralmente faz quando vai pegar alguma coisa do chão? Isso aqui. Flexão da coluna. E aí que a minha coluna tá completamente vulnerável, né? Eu vou pegar uma carga lá e vou tracionar, né? Uma carga, nossa, a pessoa fica pensando, né? O peso lá da academia pode ser uma caixa, pode ser a bola leve, né? Mas para uma pessoa que já tem uma hérnia de disco, por exemplo, o quanto isso pode impactar? Aí no dia a dia ela tá fazendo isso, ela tem pouca mobilidade de tornozelo, ela desce lá, flexiona e pega, e aí leva lá pra cima, e vai, né? E aí o problema vai ficando cada vez pior. Uma pessoa que tem uma boa mobilidade de tornozelo, ela vai conseguir fazer isso aqui, certo? Ó, deu uns estalinhos, né? Tô crocante também. Ela vai conseguir agachar profundamente, né? Por quê? Porque o meu joelho tá passando um pouquinho ali da ponta do pé, que eu tenho essa mobilidade de tornozelo, tá? Então, por isso que ela é importante. E repetindo, você pode ir praticando, melhorando ela, fazendo esse movimento para frente e para trás, sem levantar o calcanhar. Essa é uma possibilidade, tá? Tem outros exercícios também relacionados ao tornozelo, tá? Falando de quadril, deixa eu colocar aqui, ver se ficou alguma dúvida. Ficou alguma dúvida, gente, relacionada ao tornozelo? Conseguiram perceber se vocês conseguem passar olhando de cima, se o joelho passa da ponta do pé, tá? É um ótimo sinal pra gente entender como que tá essa articulação. Deveria passar, tá?
deveria passar. Com relação ao quadril, ninguém perguntou nada, vou desativar um pouquinho para vocês enxergarem lá no chão. Com relação ao quadril, nós vamos nos posicionar de joelhos, tá? Por isso do tapetinho que eu pedi pra vocês. Se não pegou, corre lá pegar. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho e colocar mais perto, que me parece que tá escuro o chão. Aquele meu canto lá. Aí. Eu tô de calça preta ainda pra ajudar, né? Afasta os joelhos, tá? Mais ou menos pra além, né, da largura do quadril. Afasta os joelhos pra além da largura do quadril. Apoia as mãos no chão, tá? Como se você ficasse 4 apoios. Apoia os dedinhos, tá? Empurra os seus ombros pra baixo, alongando bem a coluna, tá? Deixando que ela ocupe o espaço dela. E aí a gente vai sentar lá embaixo, pode até deitar o pé, tá? A gente vai sentar lá embaixo e vai ver até onde a gente consegue ir. O ideal é que a gente não faça o movimento da coluna aqui, ó, tá? A anteversão e retroversão pélvica. É que a gente movimente tudo retinho e faça esse movimento da articulação do quadril, que é essa articulação aqui, tá? Que adere a perna ao nosso tronco, tá? E não dessa parte aqui da lombar. Lembra que eu falei que a lombar é estável? Então, posiciona lá as mãos, empurra os ombros para baixo, ó. Esse espaço aqui que a gente assume, tá? E aí a gente senta lá atrás e volta. Tem pessoas que vão conseguir até a metade do caminho, tá? Tem pessoas que vão conseguir um pouquinho mais. Tem pessoas que vão conseguir sentar lá embaixo, tá? Sem movimentar a coluna ou movimentando pouco. Movimentar, que eu digo, é fazer isso aqui, tá? Esse encaixe, desencaixe, falando assim, de uma maneira bem compreensível, tá? Então, procura não movimentar a coluna. Sentou lá embaixo e voltou, tá? Então, esse é um exercício que você, além de ser teste, porque, como eu disse, tem pessoas que não conseguem descer muito e essa posição é extremamente desconfortável para algumas pessoas, tá? Até por conta do joelho. Mas tem pessoas que vão conseguir descer bem e na altura que você conseguir, se você fazer esse movimento para frente e para trás, tá? Você vai estar trabalhando a questão da sua mobilidade da articulação do quadril, certo? Vou fazer de frente para vocês olharem, ó. Meus joelhos estão afastados para além do meu quadril, tá? A mão do meu corpo, né? A mão lá no chão, meu ombro encaixado, sentei lá atrás e voltei. Senta lá atrás e volta. Tá bem? Então, esse exercício é pra gente fazer esse teste com relação à mobilidade do quadril e também usar como exercício para trabalhar justamente essa mobilidade. Vamos colocar aqui. Como é que tá sendo aí? Até agora, como é que tá a mobilidade do tornozelo e do quadril? Tá tranquilo? Tá se mexendo? Tá duro, né? Tento fazer, não consigo. Ando isso aqui, né? Movimento isso aqui, movimento completo. Vai me dizendo aí, tá? Nós vamos passar para a nossa penúltima articulação móvel, que é a torácica, tá? Qualquer coisa pergunta aí. Torácica é esta região aqui do tórax que compreende esta parte aqui da coluna, certo? Então nós temos a lombar, a torácica e a cervical, tá? Que é mais na região do pescoço. Então, torácica vai envolver nossa questão de escápula, nossa questão de ombro, né? E se essa torácica não tá móvel, ela vai acabar
impactando na nossa glenomeral, tá? Porque tá tudo conectado e porque existe esse empilhamento de articulações. Vamos ver o comentário. Até melhor que eu esperava. Olha, a gente pode se surpreender, inclusive, né? Em alguns momentos a gente acha que a coisa não tá boa e a gente vai testar e ver que consegue se movimentar, né? Isso já é ótimo. Então, vamos testar essa torácica. Pega lá o cabo de vassoura, tá? Que eu pedi pra vocês separarem. Segura mais ou menos na largura dos seus ombros, tá? Então, respeitando ali, da onde desce o seu braço, na largura dos seus ombros. A gente vai se posicionar de joelhos, tá? E nós vamos sentar sobre os calcanhares, tá? Tem pessoas que só o fato de sentar sobre os calcanhares já é uma dificuldade extrema, tá? Por conta dessas questões articulares e de flexibilidade. Se você não conseguir, pode ficar sob os joelhos, tá? Dessa forma, que também a gente consegue fazer esse trabalho, tá? Deixa eu fechar só os comentários aqui para não ficar aparecendo, que aí vocês conseguem visualizar. Então, estou sobre os joelhos, eu vou sentar, tá? Se não der para sentar, fica em pezinho ali. Vou estender meus braços à frente e vou movimentar minha torácica para frente, fazendo essa protusão, né, dos meus ombros e para trás, alongando, tá? Para frente, para trás. Eu chamo de conchinha, né? E abre o peito. Então a gente tem a sensação que a gente abre e empurra nossos ombros para trás. E aqui a gente empurra nossos ombros para frente, para trás e para frente. Por que essa posição? Para a gente conseguir isolar a lombar, tá? Porque às vezes a gente acaba transferindo o movimento lá para a lombar e não é ela que tem que ser móvel, é a torácica, certo? Então, por isso dessa posição. Aqui já é um pouquinho mais difícil da gente manter essa estabilidade, mas também, né, melhor do que nada. Porque eu não quero que você faça isso aqui, ó, de mexer essa parte da pelve, tá? Então, força para frente e para trás, para frente e para trás. Aí você vai sentindo, dói aqui, forçar para frente, dói abrir. Eu tenho esse controle de movimento, de conseguir movimentar para frente e para trás. Às vezes pode ser uma questão de consciência corporal, tá? Não propriamente uma limitação, tá? Uma questão de consciência corporal, porque esse movimento aqui a gente faz minimamente no nosso dia a dia, mas não é aquela coisa, né, que a gente sai fazendo esse movimento aqui a toda hora, tá? Mas é importante da gente conseguir testar isso, tá? Então, como eu disse, eu gosto bastante dessas duas posições, principalmente dessa, tá? Vou fazer um pouquinho de frente, porque daí a gente isola o movimento da lombar, tá? E procura concentrar mais lá na torácica. Então aqui a gente vai sentindo também, tá? Eu às vezes sinto um desconfortozinho na escápula, tá? Porque apesar de saber de tudo isso que eu tô tendo pra vocês, de treinar, de fazer exercícios, de cuidar do meu corpo, eu também tenho problemas, né? Também tenho compensações. Graças a Deus não tenho dores, né? Nesse momento principalmente. Mas a gente sabe que o corpo humano, né, tem os seus déficits, né? Então, eu sinto também um pouquinho de desconforto na minha escápula, tá? Que a escápula, a articulação escápulo-torácica, que é essa que conecta a escápula no nosso tórax, também é uma articulação de estabilidade, tá? Então, força para frente e para trás. Existe um muito semelhante, tá? Que no yoga se usa bastante, que é o gato, que a gente faz aqui, tá? Só que esse, às vezes a gente acaba movimentando essa parte aqui da lombar, ó. Aqui, por exemplo, eu tô movimentando bem pouquinho a minha torácica e tô movimentando mais a parte do quadril. O que eu quero que vocês façam é isso daqui, tá? Que é movimentar mais a parte da torácica.
por isso dessa posição. Mas pode ser feito daquela forma ali também em 4 apoios, tá? Me falem como que foi essa... Como é que foi essa da torácica? Porque geralmente esse é um movimento que a gente... Tem pessoas que movimentam assim muito pouco. Eu vejo isso no meu dia a dia, né? Pessoas que, nossa, conseguem fazer assim... Só como é que eu vou dizer assim? Só uma lembrança de movimento, né? É bem limitado mesmo essa questão da torácica. Para vocês, como é que foi? Vocês conseguiram fazer esse movimento para frente e para trás? Me conta aí, tá? E a gente já vai pro último, que agora é de pé, e a gente também precisa de uma parede, tá? Nós vamos precisar de um pedacinho de parede para... Até vou deixar os comentários agora porque é mais em cima, tá? Então, agora a gente vai testar a nossa glenumeral, tá? Que é essa articulação que conecta o nosso braço ao nosso corpo, tá? A gente vai fazer um deslizamento dos braços na parede, tá? Então, para isso, nós precisamos encostar 3 pontos que não podem desencostar, não deveriam desencostar, tá? Limitado, acontece. Por isso que é bom usar esse como exercício pra gente mobilizar essa parte que precisa ter movimento, tá? A gente vai precisar conectar 3 pontos. O nosso sacro, que é a base da nossa lombar, onde recebe toda a nossa coluna, né? Esse osso aqui. As nossas escápulas, tá? Que são esses 2 ossinhos aqui. E a nossa nuca. Então, esses 3 pontos, eles precisam ficar encostados na parede. Para isso, a gente precisa deixar os nossos pés um pouco para frente, porque se a gente deixar muito encostado, fica difícil se equilibrarem, tá? Algumas pessoas, se tiverem um pouco de cifose torácica, se tiverem hiperlordose lombar, enfim, às vezes não vão conseguir, tá? Mas esse seria o ideal. Se você colocar os pés para frente, você deveria encostar a nuca, as escápulas e o sacro, tá? E aí, nós vamos apoiar as nossas mãos aqui na parede, tá? E nós vamos estender os nossos cotovelos e abrir e subir os nossos braços, ó. Abrindo eles um pouquinho, fazendo um V, tá? Com a nossa mão encostada na parede. Então, 4 coisas que não podem desencostar da parede: sacro, escápulas, nuca e mãos, tá? Essas 4 coisas não poderiam desencostar. Às vezes acontece que eu digo pra pessoa, né? Fazendo os testes ao vivo ali. Coloca a mão na parede, a pessoa não consegue encostar a mão na parede. Acontece. Se você é um desses casos, não tem problema. Faz o movimento pra cima, sem encostar na parede, aonde você conseguir, tá? Se você consegue, coloca lá o braço e faz o movimento. Pra cima, pra baixo. Pra cima, pra baixo, tá? Você vai sentindo se desencosta, né? Primeiramente, se você consegue encostar os 3 pontos e a mão. Segundo, se você desencosta algum ponto, ó, presta atenção. O sacro está encostado, a escápula está encostada, a nuca está encostada enquanto eu faço o movimento. O que eu sinto? Dói, gera um desconforto, né? É difícil, é médio, é fácil, né? Tudo isso vai trazendo respostas ali sobre a sua articulação, tá? Então, o que deveria acontecer numa articulação saudável? A gente deveria ficar conectado nesses 3 pontos na parede e com as mãos encostando, tá? E conseguir realizar o movimento sem desencostar, sem dor, né? E na sua amplitude máxima, certo? Como eu disse, aqui pode ser, o fato da mão pode ser uma limitação, o fato dos 3 pontos pode ser uma limitação, né? Porque talvez você já tenha
uma curvatura da coluna aumentada e não consiga encostar na parede, tá? Então, esse também é um exercício que você pode fazer para sua glenohumeral, tá? Que vai estar relacionado também com a torácica, né? De conseguir colocar essa torácica para trás, tá? E realizar esse exercício aqui, tá? Então, nós temos 4 possibilidades de exercício, na verdade 5 com o gato, né? Que a gente pode fazer para as nossas articulações móveis do corpo para trabalhar essa mobilidade. Então, tornozelo na parede, tá? Aquele no chão do quadril, alongando bem as costas, tá? Fechando um pouco mais o joelho, o gato, que eu dei como segunda opção, né? Sendo que o ideal seria este com o bastão, forçando para frente e para trás, tá? E o deslizamento dos braços na parede, postando sacro, escápula e nuca, mãos e movimentando. É esse movimento aqui, ó, aberto, não assim, tá? Esse é um erro muito comum da pessoa querer movimentar diretamente para cima. Ele é um pouquinho aberto, tá? E embaixo, aproximando bem o cotovelo da costela, tá? Este movimento aqui. Aqui já tem um caso, né, dizendo que não encosta as mãos. Isso é bem comum, tá? Isso é bem comum de não conseguir encostar a mão e aí faz o movimento para cima, né? Isso significa que a gente tá com pouca mobilidade nessa articulação, tá bem? Deixa eu organizar aqui então pra gente finalizar, tá? De quanto em quanto tempo eu devo fazer então esse tipo de exercício, tá, pessoal? Você pode praticar, tá? Esses exercícios, como eu falei, para melhorar a mobilidade e ir acompanhando a evolução. Não conseguia encostar a mão, agora já encosto a mão, tá? Não conseguia fazer o movimento bem amplo, agora já consigo, tá? E aí você vai observando, né? Você pode praticar todos os dias, né? Fazer 10 repetições de cada um desses exercícios, né? São 4, então você vai fazer 10 de cada. Isso vai ocupar quanto do seu tempo? Muito pouco. Tenho certeza que os benefícios vão ser muito maiores, tá? Praticar 3, 4 vezes na semana. Você pode fazer esse tipo de exercício antes de treinar, tá? Para mobilizar, para preparar essas suas articulações para o treino. Então, hoje nós vimos que uma articulação saudável é uma articulação que se movimenta sem restrição, tá? Livre de dor. E que justamente o fato de ter alguma limitação de movimento e a própria dor ao movimentar são sinais de que a sua articulação pode não estar saudável, muito provavelmente não está saudável, tá? Que os exercícios de mobilidade e estabilidade articular são ótimos aliados, então, tanto para diagnosticar uma disfunção, quanto para melhorar a saúde dessas articulações. Então, fazendo esses testes, vocês podem ter uma noção de como está a articulação de vocês e ainda usar isso para melhorar, tá? E que vocês podem, inclusive, como eu acabei de falar, usar como aquecimento antes do treino, né? Com o intuito de lubrificar e preparar essas articulações para os exercícios que vêm a seguir, certo? Pessoal, então é isso, né? Por hoje eu acabei me alongando um pouquinho porque eu queria deixar bem claro para vocês o contexto da mobilidade, para vocês entenderem o quanto isso é importante e que diferença isso pode fazer na vida de vocês. Antes de explicar os exercícios, né? Para não trazer exercício aleatório aqui, né? Sem ter a aplicação realmente na vida de vocês, certo? Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, por favor, escrevam aqui. Esse é o momento para você sair dessa live sem dúvidas, tá? Se surgir alguma coisa depois na sua prática aí, né? Se você seguir praticando e ouvir o que eu recomendei para vocês, manda uma mensagem, né? Volta na live, comenta, porque vai ficar salvo aqui para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Você pode compartilhar com seus amigos também, com as pessoas que convivem com você, né? Que você sabe que seria interessante para elas isso.
Não esqueça, né, de deixar o seu like, de contribuir, porque assim a gente consegue chegar a mais pessoas e aí eu consigo realizar o meu objetivo que é de chegar e ajudar mais pessoas, certo? Então é isso. Muito obrigada pela presença de vocês. Quinta-feira que vem, se Deus quiser, às 21 horas a gente estará aqui de novo com conteúdo novo, tá? Inclusive vocês podem sugerir e essa semana eu vou deixar a caixinha de pergunta caixinha de sugestão, né, na verdade, para quem quiser sugerir um tema, alguma coisa que queira saber, alguma dúvida que tenha, tá bem? Grata então pela presença de vocês, né, por terem participado, espero que vocês tenham feito e até a próxima!